No Brasil, a chave para entender os tributos não está no nome da cobrança, nem no destino do dinheiro arrecadado. O que define a espécie do tributo é o chamado fato gerador, o acontecimento que dispara a obrigação de pagar. Essa regra, consagrada no nosso Código Tributário Nacional, muda completamente o jogo. Você vai aprender a identificar cada espécie tributária, saber os riscos e prazos relevantes e conhecer os principais erros que derrubam recursos e defesas. Nossa jornada começa com conceitos essenciais, apresentados de forma clara e sem juridiquês. Depois, examinamos a base legal que estrutura todo o sistema tributário, principalmente a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional. Em seguida, trazemos a jurisprudência mais relevante, aplicada a exemplos do cotidiano. Guiamos você por estudos de caso, tanto de pessoa física quanto jurídica, para que veja como cada tributo se manifesta na prática. E por fim apresentamos um comparativo prático, destacamos os erros mais comuns, organizamos tudo em uma árvore de decisão e mostramos como garantir conformidade e segurança nos seus pagamentos. Vamos começar com os conceitos-chave. O que é tributo? Segundo o artigo 3º do CTN, tributo é todo o dinheiro cobrado por lei, de forma obrigatória, que não tem natureza de multa, ou seja, não é punição, mas sim fonte de financiamento do Estado. O pagamento é sempre em dinheiro ou valor equivalente, e sua criação depende de lei. Não existe tributo sem previsão legal. Além disso, o tributo não é sanção. Se a cobrança serve para punir uma infração, trata-se de multa, não de tributo. O elemento central é o fato gerador. Pense nele como o gatilho da cobrança. Você se torna proprietário de um imóvel urbano? Pronto, nasceu o fato gerador do IPTU. Prestou um serviço listado na lei? Ativou o ISS. Vendeu uma mercadoria? Circulou o produto? Disparou o ICMS? Além disso, cada tributo tem uma base de cálculo, uma régua para medir quanto se paga e uma alíquota, a porcentagem ou valor fixo aplicado sobre a base. O crédito tributário, ou seja, a dívida reconhecida e exigível, só surge após um lançamento administrativo, que é quando começam a contar os prazos para defesa, pagamento ou contestação. Para entender a regra matriz de incidência, imagine uma receita de bolo com 3 perguntas básicas. O que aconteceu? Critério material, fato gerador. Quem está envolvido, onde e quando? Critérios pessoal, espacial, temporal. Quanto se paga e para quem? Base de cálculo, alíquota sujeito ativo. Mas quem define o que é tributo e cada espécie? A Constituição Federal organiza as competências, determinando quem pode criar cada tributo. A Lei Complementar traz as normas gerais, e o CTN detalha o conceito de tributo e, principalmente, a regra de ouro do artigo 4º. É o fato gerador que determina a espécie, não o nome nem o destino do dinheiro. As espécies tributárias clássicas são 5: impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Impostos, como IPTU, IPVA, IR, IPI, ICMS e ISS, não estão vinculados à prestação de serviço específico. Taxas, por outro lado, só podem ser cobradas quando existe serviço público específico e divisível ou exercício do poder de polícia, como a taxa de coleta domiciliar de lixo ou taxa de fiscalização sanitária. Contribuições de melhoria surgem quando uma obra pública valoriza o imóvel do contribuinte. Contribuições especiais têm finalidade definida: seguridade social, intervenção econômica, categorias profissionais. Exemplo: PIS, COFINS, CID. Empréstimos compulsórios aparecem em situações extraordinárias, como guerra ou calamidade, cobrados pela União e com devolução obrigatória. Há uma exceção relevante: para contribuições especiais e empréstimos compulsórios, a finalidade importa. A destinação do dinheiro é elemento central para identificar a espécie e conferir constitucionalidade. Um exemplo é a COSIP-CIP, contribuição para custear iluminação pública, que não pode ser taxa. A classificação correta tem consequências práticas. Define quem pode criar o tributo: União, Estado, Município, quais limites constitucionais se aplicam, como anterioridade, legalidade, irretroatividade e isonomia, e como você pode contestar cobranças. Por exemplo, taxas que usam base de cálculo de imposto
tendem a ser invalidadas na justiça. A jurisprudência, ou seja, o conjunto de decisões dos tribunais, é rica em exemplos. No caso do ISS, não incide sobre locação de bens móveis. Locar não é fazer, é ceder o uso. Não prestação de serviço. Sobre iluminação pública, o STF decidiu que não pode ser remunerada por taxa, daí a criação da contribuição específica. Para taxas de limpeza urbana, só pode haver cobrança se o serviço for específico e divisível, como coleta domiciliar. Serviços indivisíveis, como varrição de ruas, não podem gerar taxa válida. Vamos aos estudos de caso. Imagine Maria, pessoa física, que compra alimentos no mercado e recebe o carnê do IPTU e da taxa de lixo. A compra ativa o ICMS, imposto estadual, que incide sobre a circulação de mercadorias. O IPTU é imposto municipal com fato gerador na propriedade de imóvel urbano. A taxa de coleta de lixo pode ser válida se houver serviço específico e mensurável. Se englobar serviços indivisíveis ou copiar base de cálculo de imposto, é inválida. Para pessoa jurídica, pense na cafeteria Alfa Barista Liquida, que paga ISS sobre serviços prestados e taxa de licença de funcionamento, vinculada ao poder de polícia. O ISS tem como fato gerador a prestação de serviço listado em lei complementar. A taxa de polícia exige ato específico e base vinculada ao custo da fiscalização. O estacionamento do shopping, por sua vez, é preço público, pois depende de contrato e adesão voluntária, não é tributo. Na hora de classificar, siga boas práticas. É voluntário ou contratual. Preço público. Há serviço público específico e mensurável ou poder de polícia? Taxa. Obra pública que valorizou o imóvel? Contribuição de melhoria. Fato gerador incide sobre renda, propriedade ou consumo? Sem serviço específico? Imposto. Finalidade constitucional definida? Contribuição especial. Situação extraordinária com devolução? Empréstimo compulsório. Evite erros comuns. O nome da cobrança não define a espécie. Volte sempre ao fato gerador. Destinação do dinheiro só importa para contribuições e empréstimos compulsórios. Taxa não é qualquer valor municipal. Exige serviço específico ou poder de polícia. Tributo não é multa. Base de cálculo de taxa não pode replicar a de imposto sem relação com o custo. Aumentos por decreto só valem se houver base legal e respeitarem a anterioridade. Monte sua árvore de decisão. É voluntário? Preço público. Serviço específico e divisível? Taxa de serviço. Poder de polícia? Taxa de polícia. Obra pública valorizou o imóvel? Contribuição de melhoria. Fato recai sobre renda, propriedade ou consumo? Imposto. Finalidade constitucional? Contribuição especial. Situação extraordinária e restituição? Empréstimo compulsório. Se nada encaixa, talvez não seja tributo ou a lei está mal desenhada. Fique atento aos prazos. Decadência, regra geral de 5 anos para a fazenda constituir o crédito. Prescrição, 5 anos para cobrar judicialmente após o lançamento. Guarde carnês, notificações, autos de infração, comprovantes de pagamento, contratos e leis locais. Não exponha dados pessoais de terceiros. Exemplos são fictícios e educativos. Recapitulando, tributo não é multa. Depende de lei, é em dinheiro e não pune. Descubra a natureza jurídica pelo fato gerador. Nome e destino não mandam, salvo exceções. São 5 espécies: imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição especial, empréstimo compulsório. Taxa exige serviço específico ou polícia. Preço público depende de contrato. Contribuições e empréstimos têm finalidade relevante. O desafio: pegue uma cobrança sua, classifique com a árvore de decisão, identifique a lei ou contrato. Se restar dúvida, consulte o CTN e a legislação local. Para decisões individuais, busque um profissional qualificado. Com esse conhecimento, você transforma cobranças em direitos e nunca mais será surpreendido pelo juridiquês.